Sexta-feira, 16 de abril, estou aqui no aeroporto de Porto Alegre e eu decidi gravar esse vídeo aqui para você que está querendo empreender, para falar para você qual que vai ser qual que pode na verdade ser o seu maior problema sendo da área de tecnologia e tentando empreender. Então, em 2015, quando eu montei o meu negócio, eu fui mandado embora, eu era da área da tecnologia, eu era arquiteto de software. E aí, logo quando eu fui mandado embora, eu decidi montar a minha empresa e eu tinha um problema muito sério, onde ali basicamente eu foquei 100% na parte técnica para criar a minha solução. Então, o meu foco foi sempre em desenvolver a melhor plataforma possível, da melhor forma possível, com arquiteturas baseadas em 2015 eu desenvolvi uma estrutura orientada a microserviços. A gente ainda utilizava WCF na época e eu gastei muito da minha energia criando a arquitetura perfeita, o software perfeito, porque na minha cabeça, que ainda era muito técnica, o mais importante era ter uma plataforma que tivesse uma alta escalabilidade, que fosse altamente distribuída, que aguentasse a porrada de milhões de requisições ao mesmo tempo, porque a minha formação me fez aprender isso, né? Meu trabalho me fazia prestar atenção nisso, porque isso que era o que era importante. E assim que eu comecei o meu negócio, eu tive que fazer de tudo, porque eu comecei a empresa sozinho. E eu comecei a vender, por exemplo, e comecei a pegar os meus primeiros clientes, e aí aconteceu uma coisa incrível. A minha plataforma era tão bem feita, tão estruturalmente bonita, que eu demorava muito para desenvolver uma solução. Eu demorava muito para criar uma feature, para soltar uma nova versão em produção. Eu demorava demais e isso estava me bloqueando, porque naquele momento só tinha eu não tinha funcionário, eu não tinha equipe, eu não tinha estrutura, eu não tinha nada. Eu montei a minha empresa sozinho e no início só eu desenvolvia. Na verdade eu tinha até mais um sócio que me ajudava no processo de desenvolvimento. Mas o meu perfeccionismo fez eu criar uma coisa extremamente robusta, que começou a me travar no processo de entrega. 4, 5 meses depois eu já estava com uns 3 clientes. Eu estava demorando muito tempo para entregar, por exemplo, as minhas features. E isso estava me travando demais. E eu lembro de ter tomado uma decisão, na verdade, que foi muito difícil. Que foi a decisão de, cara, foda-se a arquitetura do software, foda-se toda essa estrutura que eu criei de escala, de distribuição, foda-se toda a minha parte técnica que para mim era muito interessante, para priorizar a velocidade na entrega. Então eu acabei cortando várias etapas do meu sistema, várias design patterns, vários processos arquiteturais que eu utilizei, acabei adotando um monolito gigantesco, acabei estruturando de uma forma que fosse o mais simples possível, para poder disponibilizar uma plataforma e soluções, na verdade, desculpa, para poder disponibilizar uma plataforma mais rápida e fazer entregas mais rápidas para os meus clientes, porque através de cada feature eu conseguia ter um cliente mais rápido, então eu conseguia aumentar a receita da minha empresa muito mais rápido. E foi ali que eu percebi que o perfeccionismo era algo que me impedia de fazer crescer. O perfeccionismo, por conta da minha experiência técnica, da minha skill técnica, me fazia perder o jogo do empreendedorismo. E essa foi a primeira grande mudança de mentalidade em si que eu tive como empreendedor. Ali eu olhei e falei, cara, eu preciso deixar de lado toda essa parte que eu tenho, toda essa minha skill técnica que eu tenho e começar a focar mais no negócio. Porque o que interessa para o meu cliente, o que interessava para o meu cliente, o que interessa até hoje para o meu cliente, não é o código do sistema. Não é se o sistema está bonito, se o sistema está bem escrito. Isso aí ele está pouco se fudendo com isso. O que interessa para ele é, cara,
quanto meu sistema está trazendo de resultado para a operação dele, quanto ele contratar a minha empresa e utilizar a minha tecnologia traz de resultado para ele, traz de ganho operacional, traz de aumento de receita, sabe? E não se meu código ele tá bonito ou não. O código bonito, na verdade, ele interessa para mim. Ele interessava, na verdade, para mim. O código bonito interessa para você que é dev. Você que é dev, você que é técnico, para você que interessa o código bonito. Para você que interessa o design pattern que você está usando, a arquitetura que você está usando, se você está utilizando o .NET 9 ou o .NET 8 ou 7, para você que te interessa qual framework que você está usando. Agora, para quem usa o sistema, para quem usa a tua plataforma, para quem usa a tua solução, o que vai interessar para ele é o quanto o seu sistema funciona ou não. E a medição de que se o seu sistema funciona ou não, se ele é bom ou não, é o quanto ele traz de resultado para uma companhia. É o quanto ele traz de resultado para quem compra ele, para quem paga ele. Porque no final das contas, a tecnologia ela é linda, ela é maravilhosa, é muito legal falar de inovação, mas uma inovação que não traz resultado, ela não serve para nada. É doído você, provavelmente que é técnico, ouvir isso, mas para você estar no meu canal, para você estar consumindo o meu conteúdo, você está interessado em empreender. E no mundo do empreendedorismo, o que interessa para a gente é o quanto a gente vai faturar mais ou o quanto a gente vai economizar. Entendeu? No mundo onde você está focado em empreender, você está focado em quanto você fatura. E o teu cliente também está pensando nisso, ele está pensando no quanto ele vai faturar, no quanto de dinheiro ele vai ganhar, no quanto de retorno ele vai ter contratando a tua ferramenta, ou contratando a tua solução, ou contratando a tua consultoria, por exemplo. Então, deixa o perfeccionismo de lado. Cancela o perfeccionismo. Ele não serve de nada. Se eu fosse perfeccionista, ou na verdade eu tento não ser perfeccionista em alguma coisa, e às vezes a gente acha que ser perfeccionista é uma qualidade, e não é um caralho de um defeito, é uma merda. Por exemplo, se eu tivesse focado no meu perfeccionismo, eu não estaria gravando aqui esse vídeo, tô no meio do aeroporto, voltando para casa e me deu a ideia de gravar esse vídeo e eu simplesmente fui, liguei a câmera e tô aqui gravando e tá tudo bem. E eu não vou editar nem nada. Vai subir para vocês do jeito que tá aí. Por quê? Porque o que interessa é muito mais o conteúdo que eu forneço para vocês do que necessariamente ter esse vídeo 100% editado. Comece a olhar mais para o resultado. Comece a olhar mais para o resultado que você entrega, do que necessariamente para quão bonito aquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. Isso faz total diferença, na verdade. Porque para você que começa a empreender, o seu tempo é muito curto. Provavelmente, para você que me consome, que está indo muito mais na linha de montar uma solução bootstrap, você mesmo fazer, sem você ir atrás de capital, sem você ir atrás de venture capitals, ou até mesmo sem você ter muito recurso financeiro para fazer investimento no seu próprio negócio, o que vai diferenciar você de ficar vivo ou ficar morto é a velocidade com que você entrega e com que você faz as coisas. E esse é o seu principal diferencial. E para você ter velocidade na entrega, você vai ter que focar muito bem no resultado da tua empresa, no resultado do teu produto, aquilo que realmente traz resultado para o teu cliente. Isso é rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Esse é o grande diferencial de qualquer empreendedor. Ele tem que ser rápido. E sabe, quando você vem do mundo corporativo tenta empreender, você vem cheio de vícios e cheio de manias e cheio de dogmas que te colocaram, que te obriga a querer criar algo perfeito, em cima de um processo perfeito, e que acaba sendo desnecessário quando você está montando o teu negócio, quando você está montando a tua operação, quando você está fazendo rodar, sabe? É muito mais fácil você ter um monte de processo quando você tem um batalhão de pessoas para executar. Agora, quando você começa a fazer sozinho, quando você começa a rodar a sua operação sozinho ou com mais um, isso acaba sendo um monte de amarra que você coloca em você mesmo, que te trava operacionalmente para que você execute rápido. Então, o conselho que eu te dou é esse: deixa o teu perfeccionismo de lado. Eu tive que deixar ele de lado em um momento e me doeu muito, não foi fácil. Parece,
Porra, é muito fácil falar isso, mas essa é uma parada que ela é muito tem que ser sentida. Você tem que tomar essa ação de deixar isso de lado. Você tem que tomar essa ação de, porra, eu vou começar a fazer e vou deixar todos os principais pontos que hoje não me trazem resultado nenhum de lado para focar no resultado que é entregar essa solução para o meu cliente, entregar esse produto pronto para o meu cliente da forma mais rápida possível. E tá tudo bem se der problema no meio do caminho. A gente é empreendedor, a gente corrige a rota, entendeu? Então assim, o meu conselho, o conselho que eu deixo para você aqui nesse vídeo é esse. Não tenha, não seja, na verdade, perfeccionista. Não seja. Não seja. Eu fui muito perfeccionista. Inclusive, às vezes eu me pego nesse processo de querer criar a solução perfeita. E não, seja simples, seja rápido, seja veloz, entregue resultado e bota pra fuder que vai dar certo. Então essa é a mensagem que eu deixo pra você aqui de Porto Alegre.